Esta semana, duas tentativas de assalto dentro dos ônibus que circulam pela Grande Vitória trouxeram de volta a insegurança dos coletivos para o nosso noticiário. Nos dois casos, as vítimas estavam ouvindo música ao celular e foram baleados. Como ficam os usuários que dependem do transporte para seguir para o trabalho, para casa ou para seus compromissos, hein? E como acabar ou pelo menos reduzir essa violência? É o nosso assunto com o especialista em segurança, Jorge Aragão. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao Fala Amanhã. Eu que agradeço aqui a atenção. Bom, a gente está falando ali desses dois casos, pelo menos, eles estavam com fone de ouvido. A pessoa deve desistir de usar fone de ouvido para não ser baleado no ônibus? É isso? Bom, a situação é bastante ampla para se discutir em tão pouco espaço de tempo. A primeira coisa que nós temos que entender é que a segurança não é um problema somente das autoridades policiais. Segurança também é uma questão do cidadão estar sempre prevenido e alerta, porque a ocasião causa o ladrão, né? A partir do momento que você facilita e o bandido enxerga essa facilitação, ele vai lhe atacar, né? Então, o que eu tenho percebido dentro de ônibus? As pessoas andando com celulares de 2, 3, 4 mil reais na mão, em redes sociais, ouvindo música, completamente distraídos. Jogando Pokémon GO. Agora eu vim de Brasília, fiquei espantadíssimo em ver isso em Brasília, né? De 11 horas da noite, o pessoal na rua procurando um bichinho virtual e os bandidos se fartando de roubar. Né? Quer dizer, então, a segurança depende também um pouco do cidadão. Então, né? não é só dentro dos ônibus, é em qualquer lugar? É em qualquer lugar. O problema do celular, ele é muito bom tecnologicamente porque ele nos ajuda em muitas situações. Porém, e a gente estava falando dele agora há pouco, no celular nas escolas, né? Só que também está trazendo uma outra consequência, que é a insegurança para quem está usando. Porque o celular são celulares caros, muita gente usando celulares muito caros, e que ele vira moeda de troca na mão do bandido para trocar por drogas. Né? Né? Então é muito fácil dele fazer isso. É muito fácil. E o crime, e o que acontece no crime? Que as pessoas, a polícia não está atenta, a polícia não faz fiscalização, a polícia faz. O que ocorre é que o crime ele migra. Na medida em que a polícia, com a sua inteligência, descobre onde tem um foco de crimes e ele começa a intensificar mais ali, o criminoso muda de lugar. A gente tem a participação aqui do André Luiz Pequeno. Na verdade, foi por causa dele que a gente resolveu fazer essa entrevista, porque ele mandou essa mensagem para a gente ontem. Hoje ele está repetindo aqui para a gente ler a mensagem dele. Eu só queria deixar uma indignação de que fui assaltado na linha 742 São Torquato, perto da praia de Camburi. Fui pedir ajuda e ele falou que não podia ajudar. Fui para casa em Cariacica, pediu ajuda a um policial militar. Ele falou que era para eu ligar para minha mãe onde está a segurança dentro do ônibus. É um rapaz, é um jovem, foi orientado pela polícia a ligar para a mãe dele para saber o que fazer. Enfim, o que a pessoa deve fazer num caso depois de ser assaltado? Chamar a polícia. Não, chamar a mãe dele, né? Nesse caso, infelizmente. Mas, só para vocês terem uma ideia do que acontece no país. Né? O cidadão, que é a prioridade do Estado, ele deixa de ser prioridade do Estado a partir do momento que ele pede socorro ao Estado e o Estado diz, não, liga para tua mãe. Né? É esse tipo de sistema que nós temos que combater e exigir do nosso político, dos nossos gestores de segurança pública, que esse estado de situação se modifique. Que não é possível ligar para minha mãe, né? Até porque a minha mãe já está com 83 anos, para ela ir me socorrer. Quem tem que me dar o socorro é a polícia, ela está ali para isso. É verdade. É fácil encontrar vítimas de assaltos a ônibus, viu? Uma manicure de Vila Velha teve o celular levado numa linha municipal após sair do trabalho. Veja o depoimento dela, ela não quer mostrar o rosto, porque tem medo até dos bandidos, mas ela deu o depoimento dela para a gente. Veja só. Não dá para desconfiar da pessoa, estava bem vestida. Aí, eu olhei para trás e ele gritou, para o ônibus, que é um assalto. Uma arma, fez nós tirar o celular, ele queria o celular, entregamos e saltamos do ônibus e fomos correndo embora. Subimos o morro onde eu moro a pé, fui embora e ele saiu, foi para Cariacica, desceu ali o morro de Cariacica. Eu conversei com ela porque ela é a minha manicure, ela não quer mostrar o rosto, como eu repito, porque ela tem medo e ela tinha sido assaltada no dia anterior.
né, dessa gravação. Acabei eu mesmo gravando esse vídeo. A gente fica realmente assustado, né? Porque ela disse que ela estava no ônibus voltando do trabalho às 10 horas da noite e estava só ela e outras mulheres dentro do ônibus, então fica mais fácil ainda para os bandidos, né? Aí nós caímos naquela máxima de que a sensação que a população tem, e todos nós temos ao andar nas ruas, e seja em qualquer horário hoje em dia, é que você não vê polícia presente. Aí eles alegam, não, nós temos 1000 câmeras olhando, então quando você tem 1000 olhos olhando, você tem 1000 crimes a mais sendo vistos, né? Mas onde é que estão as pessoas que estão monitorando, que não chamam a polícia a tempo de chegar e coibir o crime? Né? Ali elas foram assaltadas, elas saíram e ele saiu logo atrás, tranquilamente. Exatamente. Por quê? Porque não há policiamento ostensivo, né? Tem que se melhorar. E não é culpa da polícia, que se fique muito claro nisso aí. A polícia, a gente sabe que trabalha diuturnamente para poder dar atenção. Eu vejo aí um problema muito mais de ordem de esfera política, sistêmica, do que somente de polícia. Gestão, né? Gestão. E no ano passado, um outro caso teve grande repercussão no estado. Foi o do jogador de futebol americano e universitário Rafael Casagrande. Ele usava um fone de ouvido e não percebeu o assaltante quando exigiu a entrega do celular. Fez um movimento brusco com o susto e acabou levando um tiro no peito. Isso tudo a poucos metros de casa, em Cariacica. A Suelen Araújo está com ele ao vivo agora e conversa com a gente. Bom dia, Suelen. Bom dia, Andressa. Bom dia para todo mundo. Pois é, vou conversar com Rafael Casagrande. Guerreiro, graças a Deus se recuperou, tá tudo bem, leva uma vida normal para um jovem de 21 anos. Já saber dele alguns detalhes. Já tem mais de um ano. Como é que tá a vida hoje, Rafael? Bom dia. Bom dia. Graças a Deus está muito bem. Estou na faculdade, né, terminando o 8º período, trabalhando bastante, estudando. Estou afastado um pouquinho dos treinos porque eu tive uma lesão na mão. Mas em breve pretendo estar voltando a treinar também para ficar tudo perfeito. Como é que foi esse período de recuperação? Assim, você ficou quanto tempo internado? Eu fiquei, ao todo, deu um mês, né? Eu fiquei 2 semanas na UTI por conta da cirurgia e mais 2 semanas no quarto. Não fui liberado antes porque eu tive uma infecção pequena, né, uma bactéria. Aí eu fiquei no hospital um tempinho ainda para combater ela, mas foi um mês ao todo. Mas graças a Deus tá tudo certo. Ficou com alguma sequela? Não. Tudo certo, né? Consigo fazer tudo normalmente. Como é que é hoje andar de ônibus? Você ainda faz uso do transporte público? Olha, eu ando normalmente de ônibus. Graças a Deus não tive nenhum com medo de andar. Então, às vezes eu até esqueço o que aconteceu, eu ando bem tranquilo. Tem que andar, né? Fazer o quê? Obrigada, Rafael. Pois é, Andressa, Rafael aqui que prova aí que é possível se recuperar. Agora fica a dica, né? For andar de ônibus, guarda celular, guarda qualquer objeto de valor e, claro, nunca reaja a uma tentativa de assalto. Ok, muito obrigada, Suelen. Obrigada também ao seu convidado aí, que deu o depoimento dele, muito importante aqui pra gente, né? E agora vamos chamar a Monique Maia, que ela tem um posicionamento do secretário de Segurança, André Garcia. Ele falou ontem ao Folha Vitória. Bom dia, Monique. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Pois é, Andressa, de acordo com o secretário de Segurança, uma das prioridades são os assaltos em coletivo, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil. Ainda de acordo com o secretário, só nos primeiros 7 meses deste ano já foram abordados mais de 17 mil coletivos em toda a Grande Vitória. O secretário ainda enfatizou sobre a reunião com a CETURB, o GVBus e o Sindrodoviários para restabelecer e reavaliar todas as estratégias adotadas até então e também mapear os locais e as linhas mais problemáticas. Por nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública informou que a Polícia Militar desenvolve ações e operações com foco em coletivos nos municípios da Grande Vitória, além de preventivos e pontos base nos 10 terminais de integração rodoviários. A PM destaca que o apoio da população é muito importante e pede que denúncias sobre indivíduos que agem nos ônibus sejam feitas por meio do Disque Denúncia 181, Andressa. Obrigada, viu, Monique? A gente convidou a Secretaria de Segurança para enviar um representante, o secretário ou quem quer que seja aqui para o estúdio, mas eles preferiram não enviar ninguém e se manifestaram ao Folha Vitória ontem por nota, né? Por entrevista só escrita mesmo. Bom, só para encerrar, muito rapidamente, essas atitudes são suficientes? Não. Como a gente vê, não, né? A de prova forma é não, que porque acontecem nenhuma, porque assaltos. a partir do momento que você liga e o policial diz que tem que procurar a mãe para poder socorrê-lo, Alguma coisa está errada. É nítido que tem alguma coisa errada. Tá certo.
muito obrigada pela sua entrevista. É um assunto que a gente poderia ficar até hoje à noite discutindo. Perfeitamente. Mas muito obrigada, viu? Muito obrigado.